O momento de interatividade trazia qual era o órgão responsável pelo julgamento dos oficiais. Existe uma divisão na Justiça Militar a respeito do julgamento de praças não oficiais, aqueles que não são oficiais, e de oficiais. O julgamento dos oficiais se dá através do Conselho Especial de Justiça, que é aquele que vai ser composto para cada julgamento, né? Compõe-se, julga-se e dissolve-se aquele conselho formado. Sempre com esse nome de conselho, né? Porque na verdade nunca é um julgamento individual, né? Sempre irão participar mais de um juiz. Bom, a polícia judiciária, essas atividades, né, de contenção, de averiguação, de investigação, né, para manter a ordem jurídica de um modo geral, né, se dá através da polícia judiciária. A polícia é uma corporação que engloba os órgãos e instituições incumbidos de prevenção e repressão à prática de crimes. As suas indicações vêm contidas no artigo 144 da Constituição Federal e basicamente a divisão se dá em Polícia Federal, que é aquela vinculada à União, para resolver problemas relacionados à esfera marítima, aeroportuária e de fronteiras. Basicamente, a atividade que a Polícia Federal mais faz, que é a fiscalização no tráfico de entorpecentes, no contrabando, no descaminho, né, de produtos não regularizados. A Polícia Rodoviária Federal, que também é vinculada à União e vai cuidar das rodovias federais, do patrulhamento de rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal, que vai cuidar, ligada ao mesmo ente, né, que é a União, ligada ou com a função precípua de patrulhamento das ferrovias federais. As polícias civis, que são aquelas vinculadas ao Estado e ao Distrito Federal, então subordinadas ao chefe do Poder Executivo, né, para apuração das infrações penais. As polícias militares, que são vinculadas ao Estado e ao Distrito Federal, subordinadas aos governadores respectivos, né, para preservação da ordem pública de um modo geral. E o Corpo de Bombeiros Militares, né, também vinculados aos estados e ao Distrito Federal, subordinados também ao governador, que de uma forma geral visam aí guardar a defesa civil, né, efetivar aí o socorro, né, de vítimas, enfim, prestar o auxílio, né, às pessoas que se encontrem em determinados problemas. Para reger, né, essas polícias estadual e civil, estadual e federal, né, existe aí um concurso público que determina as condições para que essa pessoa se torne delegado de polícia estadual ou delegado de polícia federal. O concurso deve existir de provas e títulos, então existe avaliação de conhecimento, né, e títulos que a pessoa foi incorporando no decorrer da sua vida, então cursos, graduação, pós-graduações, enfim, né. Ser brasileiro nato ou naturalizado, toda vez que eu fizer essa referência, é porque não vai ser permitido o ingresso de estrangeiros, né? Não há possibilidade de que o delegado seja, né, um estrangeiro que venha para o país e preste esse concurso. Ter diploma de bacharel em Direito, então ele terá cursado as ciências jurídicas. Não ter registro de antecedentes criminais por motivos óbvios, né? Se ele vai trabalhar com esse controle, repressão, né, para manter a ordem pública de um modo geral, para o ingresso no concurso público não poderia pensar que esses candidatos pudessem ter antecedentes criminais. Estar em regularidade com o serviço militar, né? E aí, no Brasil, efetivamente isso se dá para os homens, né? Porque o serviço militar é obrigatório para os homens, né? Então há necessidade de comprovação lá do certificado de reservista, né?
e estar no gozo dos direitos políticos, né? Ou seja, poder exercer livremente aí, participar livremente das eleições, né? Um dos tribunais superiores máximos, né, que nós temos dentro da composição do Poder Judiciário do Brasil é o Superior Tribunal de Justiça. Ele, dentro dessa pirâmide de organização, ele está somente abaixo do STF, né? Então ele é um tribunal superior também. Só que não é possível dizer que ele é um tribunal de superposição. Por quê? Porque ele não recebe causas que venham das justiças especiais ou especializadas. Ele vai cuidar somente do direito substancial ou material comum, vindos da justiça comum. Por quê? Porque eu mencionei que existe o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, né? O Tribunal Superior do Trabalho. Então, para essas áreas, né, eu já tenho o órgão máximo, o órgão de apreciação extraordinária, que são esses tribunais superiores respectivos. Consequentemente, para o STJ, só vem aquilo que for trazido dos tribunais de justiça, da justiça comum de um modo geral. Então, o STJ tem a função precípua de guardar a autoridade desse direito federal comum infraconstitucional, ou seja, que não é abordado pelas especialidades. Ele tem sede na capital federal, atua sobre todo o território nacional, já que é essa instância extraordinária. Foi criado através da Constituição Federal de 1988, até então não possuíamos, tudo ficava a cargo do STF, então ele veio exatamente para desafogar, né, o Supremo Tribunal Federal. Ele é composto de 33 ministros no mínimo, né, brasileiros natos ou naturalizados, então só não poderão ser estrangeiros, tá? Cidadão terá que ser pessoas que estejam, né, gozando dos seus direitos políticos, não há problema, né, em votar, ser votado, enfim, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Né, ou seja, não ter aí máculas, né, manchas aí na sua reputação criada no decorrer do tempo. O Superior Tribunal de Justiça, o STF, ele traz uma regrinha do terço constitucional. Na verdade, por que ele tem no mínimo 33 ministros? Porque a sua composição vai se dar da seguinte forma: 11 membros vêm dos magistrados estaduais, dos juízes estaduais, 11 membros dos magistrados federais e 11 membros divididos entre advogados e membros do Ministério Público, estadual ou federal, ou ainda do Distrito Federal, né? A nomeação se dá pelo presidente da República, após aprovação secreta e arguição pública, pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o Senado Federal também participa aí na escolha dos ministros do STJ. A indicação dos magistrados vem, então desses magistrados estaduais ou federais, vem através de uma lista tríplice que o próprio tribunal irá trazer. A vaga destinada aos advogados ou membros do Ministério Público vai acontecer da seguinte forma: tem que ter uma lista sêxtupla de candidatos, oferecidas de que forma? O Colégio de Procuradores da República passa a lista do MP Federal. O Conselho Superior de cada Ministério Público, a lista dos promotores estaduais. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a lista sêxtupla de advogados. Aí, o que vai acontecer? Submete-se, né, para o STJ, para ele escolher em reunião plenária, ou seja, com todos os membros, uma lista tríplice, que será encaminhada para o presidente da República, né? Então aí efetivamente vai ter a sabatina, enfim, pelo Senado, e o presidente da República pode se manifestar no caráter aí final, né? As vagas são alternadas sucessivamente, de modo que os representantes de uma dessas classes superem os da outra.
Bom, foi dividido em 11 membros de cada, né? Se eu tenho 11 membros dentre advogados e promotores, não é um número par. Então, o que vai acontecer? Posso ter uma composição da seguinte forma: 6 representantes da advocacia, 5 representantes do Ministério Público. Quando vagar, né, a próxima da advocacia, ela será aberta ao Ministério Público. Por quê? Porque assumindo o representante do Ministério Público, se inverterá essa quantidade. Passarão a ser 6 membros do Ministério Público e 5 da advocacia. Então, assim se dá a alternância, para que eu sempre fique com os 11 ministros. A competência do STJ é definida pela Constituição Federal, né? E basicamente ela acontece com três esferas de atuação do STJ, né? Que se dá da seguinte forma: originariamente, através do artigo 105, inciso 1º. Recursal, através do 105, inciso 2º. E a especial, através do artigo 105, inciso 3º. Na verdade, aqui do que se trata, né? O STJ, ele pode atuar originariamente, então tem certas causas que só serão, né, abordadas por ele em primeira instância, tá? Ele pode ter competência recursal de segunda instância, porque existem procedimentos, ações judiciais, processos que se iniciarão nos tribunais de justiça, né, na divisão das competências. Então, para essas ações iniciadas nos tribunais de justiça, nos TJ, o STJ tem que funcionar como segunda instância. Eu tenho sempre que observar o duplo grau de jurisdição, né? E a competência aí especial, no sentido de que, se já foram superadas as discussões em primeira instância e em segunda instância, ele vem para a sua função precípua dentro do ordenamento jurídico, para a sua função principal, que é resguardar o texto da lei federal infraconstitucional. Então, é por isso que ele vai funcionar como instância, né, especial. Bom, com isso, na interatividade, eu pergunto a você: para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, um dos requisitos é a alternativa A: ser brasileiro nato ou naturalizado. Alternativa B: ser brasileiro nato. Alternativa C: ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda estrangeiro. Alternativa D: ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda estrangeiro que não tenha residido fora do país. Ou alternativa E: nenhuma das anteriores. Se você escolheu a alternativa A, ser brasileiro nato ou naturalizado, você acertou. Para ser ministro do STJ, tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados podem ser investidos no cargo, né? A restrição fica somente com os estrangeiros. Com isso, espero que você tenha aproveitado tudo o que foi dito a respeito das instituições judiciárias nessa parte inicial e espero contar com você na próxima oportunidade. Até a próxima.